Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um galho partido. A menina esquizofrênica que ouvia vozes. Essas vozes a mandavam fazer uma porção de coisas. A maioria delas, coisas que não deveriam ser feitas. Coisas que, se estivessem escritas em uma placa, seria algo como proibido fazer. Ela não respeitaria, faria. Era uma menina de 12 anos. Estava com um vestido branco tocando na canela. Pálida, como se a sua pele nunca tivesse visto o sol. O astro que estava fazendo a lua parecer formosa naquela fatídica noite, pouco mais de 300 anos atrás. A voz prosseguiu atraindo a menina pelo isolado e silencioso cemitério. Os cabelos longos e cacheados da jovem estavam bem presos em um firme laço atrás da cabeça. Seus pais se foram bem cedo, ainda criança de colo, vítimas de uma invasão de andarilhos bêbados. Nessa época, a sua casa era na beira da estrada, e seus pais eram negociantes de tecidos e tinturas. Precisavam estar naquele lugar perigoso. Bêbados armados, vindos de algum outro condado, viram lampiões acesos na bela casa luxuosa. Se aproveitaram do isolamento do local e a invadiram. A jovem viu seu pai ser degolado e sua mãe estuprada por diversas vezes antes de ser morta. A pequena criança foi achada chorando, imunda e faminta 2 dias depois, deitada em cima do cadáver fedorento da mãe. O homem que a achou resolveu levá-la para casa, e ele cuida dela desde então. Passando pelo cemitério, ela viu um enorme buraco feito. Parece que estava esperando algum novo corpo. O buraco parecia muito profundo, e ela, curiosa, se abaixou e pegou uma pedra, a jogando nesse buraco. Ficou esperando que ela fizesse um barulho quando batesse no fundo. Não fez. A voz levou a menina até uma mata densa depois do cemitério. Uma cruz de madeira faltando um pedaço marcava o lugar aonde ela deveria cavar. A terra era fofa. Não teria muita dificuldade em abrir caminho com as mãos, e assim ela o fez. Pouco a pouco o buraco foi ficando maior e mais fundo. A voz continua encorajando. Já vai chegar, menina. Tem apenas um pouco de paciência. Ela teve. Estava com pequenas feridas nas pontas dos dedos. Suava muito. O cabelo colava na testa. Precisou parar por alguns minutos para descansar. Nesse meio tempo, a voz contou uma história que não fez lá muito sentido para a menina. Logo, ela voltou a cavar. Logo, ela bateu em algo de madeira. Logo, ela viu que era uma caixa com uma fechadura. Mas eu não tenho a chave, ela disse para a voz, tentando abrir a fechadura sem sucesso. Sem preocupação, sabendo tudo o que deveria ser feito, a voz ordenou que a menina subisse na árvore da direita. Uma enorme espatódia, com suas flores vermelhas parecendo a boca de um verme gigante da areia. A menina subiu até o topo, aonde estranhamente achou uma maçã. Maçã não dá nessa árvore, eu acho. Ela pensando, achando que não estava enganada. Quando ela desceu da árvore, notou que a maçã era oca, e fazendo um pouco de força, ela se partiu em 2 metades. No centro, ela encontrou uma chave.
A voz ria agora na sua cabeça. Viu como as coisas são fáceis, criança? É só você seguir o que eu digo. A chave entrou sem muitas dificuldades. No interior, ela encontrou uma adaga e um livro de capa dura. A voz agora falava em um tom extasiado. Sim, é isso. Sim, é isso. Sim, é isso. A voz repetia descontroladamente. A menina colocou as duas mãos tapando os ouvidos e pedindo que ela parasse de repetir a mesma coisa. A voz obedeceu. O livro falava especificamente em sacrificar alguém que a pessoa que fosse fazer o ritual era amada. Esse amor não precisava ser recíproco. A única pessoa que a menina conseguiu pensar foi no caçador, aquele que a encontrou perdida e abandonada na floresta, caída. Aquele quem a chamou de filha e amou. Ele era a pessoa que precisava ser sacrificada. Essa ideia incomodava a menina, mas não tinha como ser diferente. Não era uma menina má, mas conforme as vozes foram aumentando na sua cabeça, algo em seu ser foi mudando. Ela mudou a sua mentalidade, a tornando egoísta e sem paciência. Mataria uma cidade inteira para que aquela incessante voz sumisse da sua cabeça. Essa voz queria um sacrifício. Essa voz teria esse sacrifício. O livro também ensinava tudo o que ela precisaria obter para completar aquele ritual que a voz queria. A pessoa vai precisar ingerir um veneno feito a partir de alguns ingredientes e ser morta com uma adaga fincada no coração. Ela não sabia por onde começar, mas é nessa hora que a voz age para colocá-la no caminho correto. Vamos por partes. A primeira parte é um ingrediente bastante comum. A menina precisava visitar a boticário do vilarejo. Uma velha horrorosa que colocava medo nas pessoas. Embora, sempre que fosse preciso, ela era chamada para que com os seus medicamentos salvar vidas. Não conseguia salvar todas, mas ela já trazia alguma esperança. Talvez a única esperança. Damares, nome da boticário, saiu apressada acompanhada de um homem com o rosto repleto de preocupação. A sua filha havia adoecido, e a contragosto ele veio buscar os serviços da senhora conhecedora das poções. O único médico do vilarejo desenganou a menina. Disse que tinha esgotado todos os seus conhecimentos, e que agora a questão era divina. Eles tinham que consultar um padre, mas o pai foi buscar a única esperança que ele achava que ainda existia. Assim que Damares saiu, a menina estava espreitando, esperando a oportunidade. Sabia que a janela do segundo andar do casebre de madeira, a boticário nunca fechava. Subiu rapidamente, com agilidade, numa árvore. Foi pelo galho até chegar à janela. Pulou e deu de cara com um gato, que, assustado, miou e saiu correndo. A voz pediu então que a menina fosse mais rápida, que não ficasse enrolando muito, pois a boticário poderia voltar alegando ter esquecido alguma coisa. A menina então olhou maravilhada aquele armário repleto de poções, em variados tamanhos de potes, alguns enormes, outros pequenos, alguns largos, outros finos, fora a variedade de cores e de pedaços de animais, e quem sabe até pedaços humanos. Um arrepio percorreu a espinha da menina ao ter esse pensamento. A voz, não sabendo como, sabia qual o pote que continha o ingrediente que eles precisavam. Foi logo indicando para a menina, que o pegou e colocou em uma bolsa que carregava.
Objetivo cumprido, pensava. Precisou escalar uma montanha para buscar o segundo ingrediente. Ele era feito de uma pétala de uma flor que só nascia em cima de uma montanha. Existia uma trilha a ser seguida. E assim que o dia amanheceu, a menina colocou água em um pote de vidro e foi seguindo a direção que a voz orientava. Lentamente foi subindo a trilha, parando de vez em quando para beber um pouco de água e enchendo o pote com a água mais límpida que escorria da montanha. Ela avistou alguns coelhos correndo para se intocarem. Eles são lindos, pensava. O sol não estava castigando naquele dia, o que era um alívio. Já sentia as pernas cansadas e fracas quando olhou para o alto e viu que faltava apenas alguns metros. No topo da montanha, avistou uma pequena moita. Nela, nasciam flores muito bonitas, roxas, um brilho que não era normal em nenhuma outra flor. Retirou algumas flores e guardou em uma pequena bolsa. Precisou de meia hora para recuperar as forças e começar a descida. O terceiro e último ingrediente seria o mais difícil de conseguir. Na verdade, não seria tão difícil assim, afinal, ela era a filha de um caçador. Ela precisaria de algumas gotas de sangue de um rabo de coelho, os animais que ela achava muito lindos. A voz insistia que era isso ou nada. Ela não tinha escolha. Eu vou ter que matar o pobre animal? A voz respondia que não, mas também perguntava: por que tanto medo de matar um animal e nenhum de matar um ser humano que cuidou de você? A vida animal vale mais do que a vida humana? A menina não sabia o que responder. Pegou a armadilha que ela sabia que era de coelho, pois uma vez o caçador explicou para ela o que cada armadilha fazia. Ela foi para perto da mata e armou a armadilha. Se escondeu e teve que esperar menos de uma hora. O coelho distraído havia caído. Fechando os olhos, ela cortou o seu rabo fora. O coelho guinchou e saiu saltitante, pingando sangue. A menina ficou triste, mas já tinha nas mãos os 3 ingredientes. Era preciso apenas preparar o veneno. Pegou uma cumbuca de madeira e amassou as pétalas da flor. Fez a quantidade que o livro ensinava sob a supervisão da voz sempre presente. Colocou 5 gotas do espesso líquido da Boticário e 2 gotas de sangue de rabo de coelho. Esquentou a mistura em fogo até o ponto adequado. No final, o veneno estava pronto. O caçador só precisaria beber uma gota daquilo, podendo ser misturada com qualquer coisa para que fizesse efeito. Ela, pela manhã, costumava fazer uma bebida quente e servir junto com o pão para o caçador, que logo agradecia, dava um beijo em sua testa e saía para trabalhar. Precisava manter o sustento da casa. Naquele dia não foi diferente. A menina esquentou a bebida no fogo, só que fez uma coisa diferente daquela vez. Pingou uma gota do veneno e mexeu na caneca. O caçador se levantou sentindo o cheiro da bebida e do pão quentinho. Agradeceu a menina que considerava filha. Sentou em uma cadeira com a caneca na mão e deu uma bela mordida no pão. Estava faminto. A menina de longe ficou olhando o caçador comendo, esperando ansiosa na hora em que ele fosse colocar a bebida na boca. Quando ele fez menção de levantar a caneca e beber, a menina pensou em correr até ele e dar um tapa na caneca, fazendo ela voar longe, mas se conteve. A voz estava ali para lembrá-la de não fazer nada por enquanto. Ela assentiu. O caçador bebeu um belo gole da bebida
e fez uma cara feia pelo inesperado sabor amargo. Mas resolveu não questionar com a menina. Às vezes ela errou a mão, mas fez com todo carinho como sempre, o caçador pensava. Começou então com uma visão turva, uma sensação de vertigem. A barriga começou a roncar e balançar, como uma imensa onda no mar quebrando na praia. Começava de novo. Vinha grande onda e quebrava na praia. Depois essa maré subiu até a sua garganta, mas veio junto com uma porção de areia. Sentia a garganta arranhar e depois se fechar, como que entupida de lama. Colocou a mão no pescoço, buscou o ar que não vinha. A visão de embaçada ficou negra. Não enxergava nada. Ouviu o som da menina andando até a sua direção. Seus últimos pensamentos foi que a menina não poderia ficar desamparada, sem a presença de um pai. Quem cuidaria dela? Pensamento altruísta. Com os olhos fechados, caiu em um coma profundo. Nada que ninguém pudesse fazer se chegasse ali na hora. Além da menina, nenhuma viva alma apareceu. Ela esperou que desse 11 e depois meia-noite, horário marcado para fincar a adaga no coração do caçador. No momento, ela não quis fazer. Sua mão ficou pesada, paralisada, como que cheia de concreto. Mas ela sentiu uma coisa estranha na mão e ouviu o sussurro da voz. Eu guio você. E sem que a menina percebesse, sua mão fincou a adaga no coração do homem, que nem se mexeu. Com a ponta da adaga, sempre embebida em sangue, a voz foi guiando a menina e a sua mão para fazer o desenho ritualístico no chão. Não demorou mais que 10 minutos. Depois disso, com muita dificuldade, a menina arrastou o corpo para o centro do desenho. Agora, era só esperar 3 minutos até 1h da manhã. Quando o horário marcado chegou, a voz cantou as palavras uma por uma para que ela repetisse, e ela foi repetindo. Quando disse a última palavra, um relâmpago rasgou o céu acima daquela cabana do caçador, fazendo a menina dar um pulo para trás. Depois disso ela esperou e esperou, mas nada aconteceu. A voz ordenou que ela jogasse o corpo no buraco. Ela queria fazer muitas perguntas, mas resolveu ficar calada. O pior, ela já havia feito. Com muita dificuldade, ela colocou o corpo do caçador em cima de um carrinho de madeira. Ouvindo a voz, a menina que tinha aprisionado aquele homem completou o ritual que o livro ensinava. Saiu arrastando o carrinho de madeira com o corpo do caçador noite adentro. Chegou perto do buraco que alguém tinha aberto para sabe-se lá o que. Ela tinha que depositar o corpo ali. Era um buraco que não se via fundo. A menina virou o carrinho e o corpo despencou. A menina ficou ali parada, querendo ouvir o corpo bater no fundo. Mas isso não aconteceu. Frustrada, voltou para casa. Na sua cabeça, o ritual não tinha funcionado. Mas não funcionou para ela naquele momento. Mas funcionou abrindo uma espécie de portal para o mal. Um portal em que deu a possibilidade de fuga para os espíritos zombeteiros. O buraco era o portal. Mas era o homem que escolheria se abriria ele de vez ou não, para que todos os espíritos pudessem escapar. O caçador caído, zonzo, não sabia onde estava. Flutuava em meio às trevas. Lentamente foi abrindo os olhos. Aonde estou? Se perguntava. Firmava os olhos em busca de alguma luz. Não sabia se estava sonhando. Incomodado, tentava tocar os pés no chão. Não alcançava, o que lhe dava uma sensação de estranha impotência. Colocou a mão na garganta.
Sentiu um leve arranhar e uma impressão que algo ali tinha sido cortado, mas não encontrou nada estranho. Percebo o seu incômodo, oferenda. Mas não se preocupe. Você é o Ás nesse jogo. Eu dito as regras, mas é você quem as executa. Falou uma voz forte, vinda do nada, fazendo com que um homem, se estivesse com os pés no chão, pulasse de susto. Virou a cabeça para todas as direções. Ouvia agora um zumbido de várias vozes. Estava assustado demais para fazer qualquer tipo de pergunta. Queria acordar daquele pesadelo. Beliscou o seu braço esquerdo e sentiu que ele realmente estava ali flutuando. Não sabia como tinha acontecido. Ele queria chorar. Um forte bater de mãos e as luzes se acenderam, revelando a verdadeira face da voz e vários olhos espreitando através das paredes vermelhas. Era uma visão assustadora. Para o homem, uma visão do inferno. Lentamente o homem foi descendo, até o ponto dos seus pés encontrarem e tocarem o chão. Procurou uma saída, uma rota de fuga. Queria sair dali correndo o mais depressa possível, mas estava em uma sala redonda. Nenhuma porta ou janela vista. Estava preso. Espia só o caçador. Não está preso em um sonho de caçador. O homem viu um tigre correndo ali embaixo e tentou se esquivar. Estava sem armas, mas o animal era pacífico e não queria briga. Tá vendo só, caçador? O animal poderia querer te pegar. Todos os animais que você matou em vida poderiam estar aqui esperando por uma boa vingança. Mas são animais bons, caçador. Eles não pensam em vingança. Seus espíritos ascenderam. Voltaram para o seu Criador. Não existem animais maus na natureza. Ouvindo o espírito, o homem se lembrou de um momento triste. Estava em casa, esquentando um chá no fogão a lenha, quando um homem muito machucado entrou se arrastando e pedindo ajuda. Me ajuda! Estou machucado. Eu fui atacado da floresta. Balbuciava as palavras, enquanto o sangue jorrava das suas pernas e braços, e ele tinha uma enorme ferida na barriga. O caçador então foi buscar um médico do vilarejo, que encheu com a sua bolsa vários bálsamos e aparatos que o caçador nem saberia o que cada um fazia. Quando o médico estabilizou as condições vitais do homem machucado, o caçador perguntou: aonde foi o ataque? O homem então explicou a direção. O caçador pegou seus instrumentos de caça, arco, flecha, uma lança e um grande punhal afiado. Saiu à caça do tigre. Chegando ao local indicado, ficou à espreita escutando qualquer movimentação animal. Ele viu o grande tigre andando perto de uma enorme poça de água, parecendo um pequeno lago. Se esgueirou para mais perto e esticou a flecha, acertando o animal em cheio, que roncou de dor. E antes que pudesse fugir, o caçador acertou mais 2 flechadas, e o animal tombou. Chegou até ele. O animal tombado olhava tranquilo para o seu assassino, como quem diz: termina logo o serviço. Assim o homem fez. Fincou a lança no peito do animal e com a adaga o degolou. Limpou a lança e a adaga na água e as guardou. Trabalho realizado, ele pensou. Mas tão logo começou a se afastar do local, voltando para casa, escutou um barulho atrás de um arbusto. Parou para escutá-lo. Eram vários barulhos, como alguém reclamando, chorando ou pedindo ajuda. Intrigado, ele foi até lá para olhar. Assim que ele abriu os arbustos, desabou no chão, desolado e triste.
Era um caçador acostumado a matar animais, mas aquilo o deixou mal. 4 filhotes de tigre estavam reclamando de fome, querendo a sua mãe. A essa altura, já havia sido morta pelo caçador. Você poderia ter ajudado os filhotes, caçador. Mas agora é tarde. Eu sei dos seus pensamentos, não pode me enganar. Mas o seu destino comigo é outra coisa. Não se preocupe. Os animais para mim e aqui não importam. Você tem uma outra missão. O espírito zombeteiro ria do caçador. Não fique com medo, pobre criatura. Não podemos te fazer mal. Você é o único aqui nesse lugar que poderia fazer mal a alguém, ou a si mesmo. Vou abrir uma passagem logo ali. E o espírito zombeteiro apontou o dedo na direção, e a parede abaixou rápido, revelando uma porta. Siga por aquela porta até o próximo aposento. Vou lhe explicar o que vai acontecer. Os olhos que espiavam se juntaram às bocas que gargalhavam. Era um eco fino e irritante, em unissono, sem nenhum ritmo ou melodia, apenas diversão e zombaria. O homem correu. No aposento em frente, se deparou com uma criança amarrada em cima de uma mesa cerimonial. Uma adaga estava cravada na madeira. No chão, podia-se observar imensas poças de sangue envelhecido, provavelmente de outros rituais antigos, deixados ali como uma mancha para as próximas gerações. Engoliu em seco. Custava acreditar no que estava vendo. Pegue essa adaga. Finque no coração dessa garota. Não perca tempo pensando. Já sinto o gosto de sangue. Se banhe com ele, a exaltação do poder. De sentir a euforia da vida brotando por todo o seu corpo. Você só tem essa escolha viável. Mate-a. Liberte o nosso povo. Se torne o nosso rei. Complete o ritual. A outra escolha é a sua morte. Mas isso não irá nos impedir para sempre. Apenas vai atrasar a nossa liberdade e a sua também. Já que agora você pertence ao nosso grupo. O sangue dos fracassados anteriores não pode ser o mesmo sangue que você vai derramar. Eu fui fracassado. Uma estocada firme no coração e tudo termina. O homem tremia. Era a menina que ele havia encontrado enrolada em um pano na floresta, que ele havia pego e criado como uma filha, que ele a amava incondicionalmente. Não tinha consciência do que ela tinha feito com ele, mas mesmo que a tivesse, o amor que sentia não seria afetado. Gargalhadas, a pressão do fracassado espírito-chefe, muitas palavras, e inconscientemente o caçador tinha pego a adaga. Nem havia percebido. Levou um susto quando viu em suas mãos. Uma gota de suor brotou na sua testa, deslizou pelo seu nariz e caiu no chão. Largou a adaga em cima da mesa e fez um pequeno barulho atingindo logo a frente dos seus pés. Pegue logo essa adaga e finalize a sua tarefa! Gritou o espírito, dando voltas ao redor do homem, flutuando agora por cima da sua cabeça. Você não tem outra escolha. O caçador apanhou a adaga caída. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Ele pensava repetidas vezes, como se estivesse entoando um mantra. Ele então levantou a adaga e foi caminhando lentamente para onde a menina estava deitada. Ele fechou os olhos e desferiu o golpe. Foi possível escutar de muito longe
o uivo doloroso que o espírito-chefe deu. Mais um fracasso. As gargalhadas cessaram incrédulas. O homem estava caído no chão com a mão no peito. A adaga acertou seu coração com um duro golpe. Sangrava como um porco abatido. Deu uma olhada de escárnio para o espírito que estava ali desanimado. Tentou falar algumas palavras como provocação, mas não conseguiu. A parede em que ele estava encostado permaneceria com o seu corpo por todos esses mais de 300 anos. O espírito não. Se juntaria à legião que infestava aquele buraco embaixo da terra. Ficariam selados ali, sabe-se lá por quanto tempo mais. Era um fracasso atrás do outro. Queriam ver a luz do dia. Mas não fora dessa vez.